Você já parou para pensar que, ao mesmo tempo que somos cidadãos do céu, ainda vivemos em uma nação aqui na Terra? Porque ser cristão não nos tira das nossas responsabilidades terrenas. Pelo contrário, nos torna ainda mais conscientes delas. E é hoje, no Espaço Jovem, que vamos falar sobre obediência, responsabilidade e o nosso papel como cristãos na nossa sociedade. O tema de hoje é Cidadão do Céu e da Terra. Fica aí com a gente, o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. É isso aí, a Bíblia nos ensina que a nossa verdadeira pátria, ela está nos céus. Como está escrito na Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas enquanto estamos aqui, existem leis, autoridades, responsabilidades e um papel social que precisa ser cumprido. E para nos ajudar a entender como a gente vai viver esse equilíbrio entre o céu e a terra, hoje a gente está recebendo o evangelista Jonathan Lucena. Pai do Senhor, ministro. Pai do Senhor, presbítero André. É uma honra tê-lo aqui conosco. Satisfação poder estar aqui no... Essa pessoa é uma troca de programas aqui, o senhor apresenta também, né? Amém. Amém, honra. Amém. Glória a Deus. E no louvor nós temos a participação hoje da nossa irmã Nara Santos, que faz parte do casting da Berea Music. Pai do Senhor, irmã Nara. Amém, presbítero. É uma honra também estar aqui com o Senhor, os demais que se encontram aqui. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. E os jovens ali vindo do bairro que a gente chama de Alto do Pascoal, né? Pode ser, gente? Amém. Tá médio. Pode ficar melhor ainda, né? Vai acelerar daqui para o final do programa, né? Mas Deus abençoe a vinda de vocês aqui, né? O evangelista Mauro também, nós mandamos uma saudação. Deus abençoe em nome de Jesus. E a gente já vai começar o programa aqui, já vamos começar perguntando, né? Eu sei que o evangelista Jonathan está a fim de responder. E, pastor, o que é que significa na prática ser um cidadão do céu? Né? Muito bem. Para a gente entender na prática... Não é ninguém com asa, não, nada. Não. Para que a gente possa entender, presbítero e todos que acompanham, né, a nossa amada Rede Brasil de Comunicação, a gente precisa se reportar um pouco para o contexto em que Paulo disse isso, né? E me permita gastar alguns minutinhos aqui, de forma rápida, porque quando Paulo se expressa nesse texto que é a base do programa de hoje, Filipenses 3:20, ele está dizendo isso para um grupo de cristãos que residiam em uma colônia romana, que era a cidade de Filipos. E todos sabem que uma colônia romana significaria, no contexto de Paulo, uma mini-Roma. Ainda que Filipos ficasse a quilômetros de distância da capital do império, mas era uma colônia romana. Então, quem residia, quem nascia naquela cidade, nascia naturalmente como um cidadão romano, o que traria responsabilidades, deveres, como também privilégios. E uma vez que isso era tido na época como um status, não é? Uma posição e até um senso de superioridade, ainda que o império ele estivesse responsável, não é, politicamente por várias regiões, quem era cidadão romano tinha a ideia de superioridade. Até o próprio Paulo eventualmente utiliza a titulação romana que ele tinha, né? E o senhor fez me lembrar, porque veja, como a gente está utilizando a epístola de Paulo aos Filipenses, quando Paulo chegou a propósito na cidade de Filipe, ele enfrentou algo em que ele precisou, em um momento, silenciar quanto à sua cidadania romana. Sim. E depois fazer uso dela, não é? Para quem está em casa, lembra que quando o Senhor apareceu a ele em uma revelação, através de uma visão que ele teve, direcionando para que ele passasse a Macedônia. E ele chega exatamente na cidade de Filipos, é onde ocorre aquele episódio que é a libertação de uma mulher que era possuída por espírito maligno. E em razão disso, observamos que houve uma turbulência na cidade. E se o senhor me permite, quando a gente lê em Atos capítulo 16, a gente já percebe essa ideia de superioridade por conta de Filipos ser uma colônia romana, que quando os cidadãos se reuniram e foram aos magistrados, que é uma espécie de juiz, aqueles que tinham a prerrogativa de tomar decisões num contexto... Até hoje ainda se utiliza. Exatamente, num contexto de leis, de aplicá-las, não é? Analisar e aplicar. E em Atos 16, versículo 20, quando estes se reúnem e pegam Paulo, e os que estavam lhe acompanhando naturalmente e levam aos magistrados, Atos 16 e 20 diz assim: e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar
visto que somos romanos. Então veja que essa ideia de superioridade por ser cidadão romano, isso já perpetuava na mente dos que estavam ali. Como Paulo prega o evangelho, consequentemente a esse contexto, ele é preso, é quando ocorre aquele cárcere sendo abalado após a oração e o louvor dele e Silas. Quando no outro dia os magistrados dão ordem para liberá-lo, veja que na surdina, uma expressão que a gente usa muito aqui no Nordeste, o próprio carcereiro disse que ele estava livre. Aí Paulo diz assim, olha, eu não vou sair dessa forma não, porque como cidadão romano, não era para eu ter sido preso antes de um julgamento formal. E agora os magistrados estão querendo liberar sem ter nenhum tipo de prestação de conta nesse sentido. Quando o carcereiro volta para os magistrados e informa que Paulo é cidadão romano, eles tremem, porque nenhum cidadão romano poderia ser aprisionado, açoitado como eles foram, sem um julgamento formal. Não houve nenhum julgamento formal, não houve uma sentença de condenação formal, isso porque o cidadão romano tinha esse privilégio. Então, a ideia que perpetuava era de superioridade. Então, quando Paulo agora, anos depois, precisa direcionar a sua carta aos filipenses, ele, desde o capítulo 1, vai começar a tratar também sobre esse assunto. Me dá a entender, pelas entrelinhas, que ainda alguém, mesmo estando na igreja, tem aquela ideia de superioridade, porque é um cidadão romano, o status social. Aí Paulo começa a mostrar, e ele parte do próprio exemplo dele, dizendo, olha, eu sei que existe essa realidade, mas lembrem que eu também sou cidadão romano e nem por isso me arroguei a essa função, ou essa atividade, ou esse status como sendo superior. Pelo contrário, eu poderia me prender a isso, mas deixei isso tudo de lado. Não só isso, como a questão religiosa, pelo fato de ser fariseu, porque Paulo também combate aos filipenses e um grupo dos judaizantes que queriam também se sentir superior, não só porque eram cidadãos romanos, não é, por nascimento, mas porque eram judeus. Então Paulo está batendo nisso aqui. Aí é quando ele trata, dizendo assim, mas nós, porém, somos cidadãos dos céus. Então veja que ele está falando de uma realidade superior à terrena. Então, e que equaliza, na realidade, também todo mundo. Ele mostra que precisa-se ter noção que, mesmo sendo um cidadão da terra, o que equivale nos seus dias dizer aos filipenses cidadão romano, deveres e privilégios, mas sobre isso, ou acima disso, tem a função ou o status de ser cidadão do céu. Então, ser cidadão do céu é pertencer a uma realidade acima do natural. E isso, na prática, equivale a dizer o seguinte, é alguém que, de fato, aceitou a Cristo como Salvador, de fato está arrolado o seu nome no livro da vida, assim como alguém na terra, ao nascer, precisa ser registrado, identificando o dia, não é? A filiação, isso de forma formal. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, no céu também, no cartório celestial, está lá o nosso nome. A Bíblia faz menção disso, a respeito do nosso nome escrito no livro da vida. Então, ser cidadão dos céus é desfrutar de uma realidade acima da terrena, de onde, de fato, é possível desfrutar de uma comunhão e um ideal que é entender que a vida não se limita somente aqui, é ter uma perspectiva além da natural. Então, respondendo ou tentando responder a sua pergunta, ter a ideia prática do que é ser cidadão dos céus é a experimentar o novo nascimento, pertencer à família de Deus e estar rolado com o nome escrito no livro da vida. A grosso modo, pelo menos a título de introdução, poderia dizer dessa forma. A introdução já foi, já poderia ter sido um programa, né? Muito bom, inclusive ainda tem muita coisa pra gente falar sobre isso, mas assim, ainda fica a dúvida, né? Talvez não seja uma dúvida subsequente a essa explicação que o senhor acabou de mencionar. Ora, se eu sou um cidadão do céu, que a minha pátria é mais além, é acima, e a gente olha para as coisas que são celestiais, então tá tudo melhor, alguém pode estar pensando, bom, se eu sou cidadão do céu, então eu não preciso fazer nada mais aqui na terra, não preciso obedecer mais ninguém aqui na terra, né? Que a polícia não esteja ouvindo isso. Mas se a gente é cidadão do céu, por que a gente ainda precisa assim, reconhecer as autoridades aqui na terra, se a nossa pátria é celeste? Muito bem, uma pergunta muito inteligente e necessária, principalmente no contexto social que a gente vive, que em razão das ideologias vigentes, né, que tem levado cada vez mais a um questionamento, uma insurreição contra a liderança, a figura de qualquer tipo de líder, seja religioso, seja social, ou até mesmo dentro da própria família. Enfim, aonde exercer ou alguém exerce a liderança, existe esse sentimento que
confronta-se à submissão. E uma vez que somos cidadãos dos céus, e aí onde é que está ainda o desdobramento prático da primeira pergunta, isso não anula a cidadania terrena. E aí onde é que está? É entender da necessidade de haver esse equilíbrio. Nós somos, em Cristo, cidadão dos céus, mas ainda não estamos no céu. E o próprio Senhor Jesus fez menção a esta realidade. Por exemplo, quando foram a Ele, e isso está no Evangelho de Mateus, não é? Quando os fariseus, a própria Bíblia diz que se juntou com os herodianos para fazer uma pergunta. E a intenção era expor Jesus diante das autoridades romanas, como também diante das autoridades religiosas. E fizeram a pergunta, depois de ter feito toda uma introdução bonita, querendo persuadir a Jesus, como que querendo ludibriar, preparar uma armadilha. E a Bíblia diz que eles fazem o seguinte questionamento, né? E eu queria ler aqui para não citar errado, Mateus capítulo de número 22, nos diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Veja a intenção. Eles queriam surpreender Jesus, colocar Jesus numa enrascada. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Veja que palavra bonita, não é? Querendo um discurso muito elaborado para impressionar, não é? E se segue o texto dizendo: Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Veja que o questionamento aqui com a intenção de colocar Jesus em maus lençóis, podemos dizer, querendo insurgir a ideia de que Jesus estava contra o Império Romano. Se ele fizesse isso, naturalmente ele poderia ser preso. Sem dúvida. Se ele se coloca como defensor de Roma, dizendo tem que se pagar o tributo, ainda que Roma ou aqueles que estão a seu serviço possam fazer alguma coisa de forma ilegal, colocaria Jesus contra os judeus, que era algo que os judeus tinham muito preciosismo. Então, Jesus, estrategicamente, o texto diz, conhecendo a malícia, disse assim: por que me experimentais? E chama eles de hipócrita, não é? Me mostrem a moeda que vocês usam para pagar o tributo, a moeda que se usa para pagar o tributo. E trouxeram a moeda. Quando ele olhou a moeda, disse assim: essa foto, essa inscrição que está aqui, de quem é? Aí disseram: é de César, o imperador. Então, se é de César, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Veja que Jesus está, de alguma forma, mostrando o equilíbrio que se deve ter. Somos cidadãos dos céus? Somos. E temos que dar a Deus o que é de Deus. Mas somos cidadãos dos céus ainda na terra. E uma coisa não anula a outra. Então, precisamos entender a realidade de ser cidadão dos céus com os pés no chão, não é? E um dos textos clássicos que a Bíblia faz menção, principalmente o apóstolo Paulo, é quando ele escreve Romanos capítulo de número 13, mostrando de forma muito clara, direta, de que nós devemos respeitar as autoridades. O que para alguns faz alguém tremer, né? Porque a palavra submissão hoje, meu Deus, quando alguém pronuncia isso, parece que dá um estremelique, né? Dá até urticária em quem pronuncia. Porque existe esse sentimento de desobediência, de insurreição, e esse sentimento tem sido trazido com a roupagem de aparente espiritualidade para não querer submeter-se às autoridades. Então, em considerar esta realidade, Paulo diz que as autoridades foram constituídas por Deus. Ora, se foram constituídas por Deus, logo devemos obediência a elas. E as autoridades aqui se abrange não só a questão política, o governo social, como todo tipo de liderança que se exerce. Tanto dentro da igreja, por exemplo, no ambiente cristão, evangélico, dentro da própria casa, como também na sala de aula, na faculdade, no trabalho, aonde o cristão que é cidadão dos céus está, naturalmente ele tem que obedecer às autoridades, porque uma coisa não anula a outra. E como somos cidadãos dos céus, o requisito do céu é obedecer às autoridades da terra. Então, uma coisa não anula a outra. E é interessante o senhor ter mencionado, porque se o sentimento de obediência, de submissão, ele é um sentimento divino, é um sentimento celeste, o contrário também é válido. Ou seja, o sentimento de desobediência, de insubmissão, ele não é divino, ele não é celeste, portanto, só pode ser infernal, diabólico, né? Que é de lá mesmo que tem origem. Exatamente. Começou lá, né? Começou lá, né? Então, de fato, esse é o desdobramento prático. E como eu disse, repito, esse toque, esse ponto nesse assunto é muito importante, exatamente para combater essa ideia de insurreição. E
o programa nos permitirá também, e não é fazer algumas pontuações com relação àquelas pessoas que com dificuldade de obedecer, de submeter, e às vezes usam a ideia o seguinte: não, mas um exemplo, como obedecer ao meu chefe no departamento, no trabalho onde eu estou, se ele nem crente é? Não é como se a obediência se estivesse submetida somente à realidade cristã, quando na verdade não é isso. E a gente vai ver de forma muito vasta que a Bíblia mostra a respeito. É isso aí, agora a gente vai para uma pausazinha para o nosso primeiro quadro de hoje, que é o quiz bíblico Quem Sou Eu? Vamos lá? Muito bom, o quiz bíblico Quem Sou Eu? Vocês já conhecem, né? A gente vai dar uma dica aqui, né? Algumas dicas na realidade, e a gente vai ver quem consegue entender quem é o personagem, dizer adivinhar ninguém vai adivinhar nada aqui, né? Mas vocês vão perceber quem é o personagem aí, como a gente tá todo mundo dentro da mesma região, né? Da mesma área, como a gente chama, aí a gente vai fazer meninos e meninas, tá bom? Beleza? Pode ser assim? Primeiras damas? Ok, então vamos lá, primeiras damas. Vamos lá. Tela com a primeira dica. Quem sou eu? Eu era cobrador de impostos e trabalhava para o governo romano. Já sabe? Diz seu nome e diz aí a resposta. Amém. Amém. Rapaz, eu vou passar as outras dicas, tá certo? Mas tela 2 aí com a segunda dica. Minha profissão era vista com desprezo pelo meu próprio povo. Permanece? Ok. Tela 3 com a terceira dica. Tive minha vida transformada ao ouvir Segue-me. É isso mesmo. Muito bom. E ela disse ainda o outro nome, né, pastor? Ela não disse só um nome só, não. Ela disse os dois. Levi e Mateus. Muito bem. Um ponto para as meninas. Vamos passar para os meninos agora. Tela com a resposta aí. Mateus. Olha aí. Ainda faltou a produção, não colocou Levi, ó. Tá vendo aí? Mas ela complementou aqui. Muito bem. Vamos lá, os meninos. Muito bem. Tela com a resposta aí, Mateus. Quem sou eu? Tela com a primeira dica. Fui questionado sobre pagar impostos. E aí? Querem arriscar já também? Querem a segunda dica? Sim? Vamos lá. Tela com a segunda dica. Minha resposta ensinou sobre responsabilidade espiritual e civil. Aí, ó. Já sabe? Pode arriscar aí. Diz teu nome e a resposta. Pode ser eu. Amém. Acredito que seja Jesus. Muito bem, vamos para a terceira dica, tá? Tela 3, mostrei que é possível honrar a Deus sem desrespeitar as autoridades. Permanece a resposta? Muito bem, hoje eles estão competitivos, né? Tela aí com a resposta, Jesus Cristo de Nazaré. Também o pastor já tinha mencionado aqui, né? A resposta. Vamos lá. Terceira pergunta eu vou deixar para quem conseguir responder primeiro. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então. Tela 1 com a primeira dica. Fui cidadão romano por nascimento, o que me dava direitos importantes naquela época. Já sabem? E aí? Já sabem? Tá entre os meninos. Paulo. Então, teu nome. Não, teu nome tu já disseste, né? Paloma. Pode responder aí, pega o microfone e responder. Acredito ser Paulo. Paulo. Querem a dica 2? Eu vou dar a dica 2, tá bom? Usei minha cidadania terrena de forma estratégica para proteger minha missão. Permanece? Então, vamos lá. E mesmo preso, nunca... Dica 3, tela 3. Mesmo preso, nunca deixei de anunciar que a verdadeira cidadania está nos céus. Tela com a resposta. E fala no microfone aí. Paulo. Isso aí. Tela com a resposta. Paulo. Muito bem. Muito bem. Então vamos lá. 2-1 para as meninas, é isso? É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes nós vamos adorar o Senhor com a nossa irmã Nara Santos, do Cast da Bereia. Vamos do louvor. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. O Senhor é bom e o Senhor é fiel. A bondade e a misericórdia do Senhor
É promessa dele, nos segue e nos seguirão todos os dias. Glória a Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Louve comigo, diga que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Glória a Deus. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, Tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. E eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Sim, Tu és Senhor. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Sim, Tu és Senhor. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sim, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Espaços jovens, jovens no coração de Deus. É isso aí, nós estamos de volta com o Espaço Jovem de hoje. A gente está refletindo sobre como viver a nossa fé sem nos omitir das nossas responsabilidades terrenas. E a gente já quer perguntar aqui ao evangelista Jonathan Lucena, que é o nosso entrevistado de hoje, como é que o jovem cristão ele pode ser exemplo na faculdade, na escola, no trabalho, no estágio, nesses locais que são comuns a gente, assim, assumindo essa responsabilidade mesmo, ministro? Muito bem, presbítero. Entendendo o que já comentamos, quando se tem a compreensão e o conceito do que é um cidadão dos céus e que isso não anula a nossa cidadania terrena, então se torna inicialmente possível já um jovem cristão, um servo de Deus, nesses ambientes que foram mencionados, principalmente na escola, no ambiente acadêmico, ser um verdadeiro embaixador de Cristo. É possível e temos um exemplo bíblico que a gente pode se reportá-lo, que é o próprio profeta Daniel, que a gente pode utilizar como referência e mostra-se de forma muito clara ali, tanto nele como em seus amigos, a possibilidade plena de um servo de Deus, não anulando a sua identidade espiritual, a sua cidadania celestial,
mas também não tirando dele suas responsabilidades. Desde quando Daniel chega no capítulo 1, a gente percebe que ele é exposto a alguns desafios, em que ele entende, por conhecer a sua cidadania celestial e a terrena, ele consegue transitar mesmo em meio aos desafios de seus dias. Exemplo, a gente percebe no capítulo 1 que ele se submete, por exemplo, ao escrutínio de ser colocado a teste, até mesmo com relação às perguntas que se foram feitas, como resultado do tempo que ele esteve recebendo o ensinamento, em que ele precisou aprender o conhecimento matemático, histórico, geográfico de Babilônia, precisou conhecer o idioma, a gramática, teve até mesmo o seu nome mudado, como seus amigos também, mas quando chegou num ponto em que isso feria a sua identidade celestial, ele estabeleceu um limite. Então é importante entender de que o jovem precisa demonstrar a sua cidadania com coerência, entendendo que o fato de estar num ambiente acadêmico, de escola, tendo a referência do professor, que é o líder naquele momento, não, de alguma forma, não o atrapalha a sua vida espiritual. Agora, precisa estabelecer um limite, não é? Porque, senão, uma coisa vai transigir contra a outra. O grande problema é quando não se tem esse ponto de equilíbrio. Eu não vou fazer isto porque é o professor que está pedindo e o professor não professa a mesma fé que eu professo. Espera aí, momentinho. Uma coisa é a declaração de fé dele, é a forma como ele pensa, o conceito que ele tem do Evangelho, mas o que ele pede no exercício da sua função como professor choca-se com a sua fé? Não, é um trabalho, é um exercício em classe, é uma exposição que tem que ser feita. Ora, Daniel passou por isso. Quando ele colocou a sua fé acima, não é, dos privilégios que ele deveria ter, ele até nisso usou de sabedoria. Quando ele foi a Arioque, por exemplo, não é? Ele pediu de que ele pudesse ter... Ou seja, foi um diálogo, né? Foi uma conversa. Veja, ele não se sobrepôs, ele não intimidou, não impôs a sua... Mas pediu, não é? Com sabedoria, com inteligência, não se contaminar. O próprio eunuco se resistiu a princípio, disse, olha, isso não é bom, aí ele já posso por outra saída. Então ele usou um outro artifício com sabedoria e disse, faça o seguinte, um teste, só 10 dias, se der errado, a gente vê como é que faz. Então veja a forma de transitar. O grande problema é quando, em razão da fé, ou daquilo que se entende como profissão de fé, o jovem, o servo de Deus, ele quer passar por cima das normas que se tem naquele ambiente. Então é possível equilibrar. No capítulo 3, Daniel sai de cena e aparecem seus 3 amigos, que já não eram tão jovenzinhos, né? Porque a gente lendo corrido assim, capítulo 1, 2 e 3, parece que foi uma coisa após a outra. Mas há um hiato de tempo, do capítulo 1 ao capítulo 3, de aproximadamente 25 anos. E quando se vê o texto dizendo que Nabucodonosor levanta aquela estátua no campo de Dura e exige que todos participem daquela cerimônia de inauguração, a gente percebe que os 3 estavam presentes na cerimônia de inauguração. Era o que eles podiam participar. Até então, não infringia a sua fé. Mas quando se ouve o decreto que todos têm que se prostrar, aí, paciência. Então, veja que existe a necessidade, agora, de se estabelecer um limite. E tendo consciência desses limites, é possível, sim, o jovem fazer a diferença, não é? Já tivemos a experiência em ambas situações, tanto no ambiente secular, de trabalho, não é? Nem sempre nós trabalhamos integralmente para a igreja. Antes do pastor me convidar para trabalhar na superintendência e hoje ser um ministro do Evangelho, estando integral ao serviço da igreja, nós trabalhamos também em ambientes. E ambientes bem desafiadores, por exemplo, somente trabalho, em que a minha chefia direta, por exemplo, nem Deus acreditava, imagina. Não é? Às vezes, por uma intenção pessoal, ou por um projeto, não é, de poder administrar da sua maneira, querer induzir alguns funcionários a práticas que dentro do seu ambiente de trabalho era até aceitável, vamos até dizer, mas se chocava contra a minha fé. Por exemplo, pedir a um funcionário que não fosse transparente o suficiente para o cliente, omitir algumas informações para benefício próprio. Como cristão, jamais eu faria isso. Teve uma experiência em particular, me permita, que eu era responsável pela avaliação de veículos na empresa que trabalhei e alguém disse, olha, não diz isso ao cliente. Mas não dizer isso ao cliente implicaria expor o bem que ele estava comprando na empresa. Sim. E eu tive que ser claro e transparente e dizer, olha, eu não posso, sou leal à empresa naquilo que não fere a minha lealdade contra Deus. Não é?
Existe esse limite. E eu precisei ser bem transparente ao cliente. Depois que mostrei todas as questões, eu disse, agora tem uma observação. E eu não sei o que é que o senhor vai querer fazer, mas estamos à disposição para ajudar. E quando eu disse a ele agradeceu, disse, foi bom o senhor ter me dito, porque eu já evito uma situação constrangedora. E na semana que vem eu venho e resolvo. Foi resolvido, não criou nenhum constrangimento para a empresa, não feriu a minha fé. E este exemplo, claro, é um exemplo simplório, mas que pode servir talvez de referência para alguém, respondendo como, de fato, o jovem pode, no ambiente acadêmico ou mesmo de trabalho, continuar demonstrando sua lealdade a Deus, sem necessariamente desfazer as normas do ambiente onde ele está inserido. Ou seja, perpassa por ser firme, embora haja um diálogo, haja uma conversa e tudo mais, mas mantenha a firmeza. Mantenha a firmeza, exatamente, sem negociar. Né? E existe um limite assim, para a obediência às autoridades? O senhor até mencionou, assim, mas como é que a gente identifica qual é esse limite assim, para obedecer às autoridades? Muito bem, eu diria de forma bem objetiva, presbítero e todos que acompanham o programa Espaço Jovem desta semana, é entender de que a obediência a Deus ela sempre será superior à obediência a qualquer outra pessoa. Assim como Paulo, por exemplo, orientou de que a obediência da esposa em relação ao esposo tem que ser no Senhor, o critério, o parâmetro de obediência é o próprio Deus. Então, naquilo que Deus estabeleceu em sua palavra, como sendo a regra do cidadão do céu, então ela será o ponto de equilíbrio que nos dá o limite até onde eu posso ir. Novamente, posso me reportar a Daniel. Veja que, enquanto se limitava ao aprender, ao estudar, ao trabalhar no palácio, tudo bem, está tudo sob controle. Mas naquilo que tocava na sua fé, na sua santidade, na sua lealdade para com Deus, aí já não poderia ir mais adiante. Então, onde está o ponto de equilíbrio? É a palavra, é aquilo que a Bíblia estabelece. E lemos o próprio Senhor, Mateus capítulo 5 até o capítulo de número 7, ele trazendo um resumo da Constituição Celestial. Ora, então, para quem tiver alguma dúvida, claro, a Bíblia toda é a Constituição, mas ali está um resumo, podemos assim dizer. Sim. No Sermão do Monte, ele traz essas informações, mostrando a conduta, o comportamento em relação a Deus, em relação ao seu próximo, em relação a si mesmo, em relação à sua vida dentro da sua sociedade, do contexto social e, sobretudo, a sua fé para com Deus. Me faz lembrar, ministro, enquanto o senhor estava mencionando essa questão da obediência à autoridade e até que ponto isso vai que a gente pode estabelecer, me faz lembrar, por exemplo, da igreja perseguida, né? Que é um assunto atual, um tema que a gente vive, né? Os irmãos que estão em países onde existe uma perseguição sistemática contra o cristianismo e há um decreto literal dizendo você não pode exercer esse tipo de fé. E esses irmãos exercem a fé lá. Ora, eles estariam em desobediência? Civilmente, em tese, sim. Mas para os céus, não. Exato. Não é porque ele está exercendo a fé dele. Exato. E a obediência a Deus, o próprio apóstolo Pedro precisou declarar isso, experimentou e declarou. Quando o Sinédrio se reuniu, isso está em Atos 3 e Atos 4 principalmente. Perfeito. Depois da cura do coxo, que houve toda aquela balbúrdia, os soldados do templo levaram os apóstolos diante do Sinédrio, que era a cúpula religiosa, e julgaram o comportamento de Pedro, dizendo a Pedro que iam liberá-lo porque não tinha até então nenhuma comprovação de crime, mas que não fizesse mais isso. Que não fizesse mais, que não anunciasse mais o nome do Senhor Jesus. E Pedro diz, olha, julgar entre vós mesmos, se é lícito obedecer a Deus ou aos homens. Então, quando a obediência aos homens não se confronta à obediência a Deus, está tudo sob controle. Mas a partir do momento que obedecer o homem, quando eu digo homem, estou falando às autoridades comuns da terra. Se esta obediência se choca com a obediência a Deus, então essa desobediência é louvável, podemos assim dizer. É lícita. É lícita. Assim. Então Pedro faz menção a isto. O Senhor mencionou a igreja hoje perseguida, não é? Principalmente os que estão ali na janela 10/40. Exato. No primeiro século da era cristã, o Senhor é nosso professor também nessa matéria, o Senhor sabe disso. E nós vivenciamos, vemos isto pela palavra, os próprios cristãos do primeiro século enfrentando isso. Não é? Existe um livro que é publicado pela CPAD, As Catacumbas de Roma. É um best-seller, é um livro muito bom, que mostra cristãos do primeiro século, do segundo século, desse início da era cristã, tendo que se reunir em locais ermos, às vezes nos cemitérios, escondidos, porque não tinham
o amparo lícito do império para que eles pudessem professar a fé, mas não deixavam de professar. Não deixavam de professar. No primeiro século, Pedro teve que escrever a sua primeira carta aos dispersos, a quem ele chama até de forasteiro, peregrino, mostrando que a cidadania deles definitiva não era aqui. Ele diz no capítulo 4 a seguinte palavra, eu vou parafrasear. Ele diz, olha, se você está sofrendo porque está fazendo o bem, de servir, de agradar a Deus, de obedecer a sua palavra, fique tranquilo. Agora, não use isso como desculpa para desobedecer às autoridades fazendo o que é o contrário, o que é mal. Então, se você sofre perseguição por fazer o bem, ora, está tudo certo. Mas precisa se entender que o limite é o que Deus estabeleceu como princípio. Então, se a minha obediência, e aí perpassa não só a autoridade civil, como até dentro de casa, se a minha obediência ao meu pai, ela vai colidir, vai desembocar na minha desobediência a Deus, então aí é o limite. Não é? Se a obediência do cônjuge, a consideração um para com o outro, quebra o princípio divino, então já não estou mais obrigado a seguir aquilo que o outro está pedindo. Então eu diria que a palavra sempre será métrica, vai estabelecer até onde a gente pode ir, para não quebrar, sobretudo, a nossa identidade como cristão, como cidadão. O parâmetro é Deus, o parâmetro é a palavra, o que passar daí é de procedência. Muito bem. Então, como é que a gente evita uma postura, e essa pergunta é muito importante, né? Essa pergunta é muito importante, porque às vezes as pessoas elas se revestem de uma espiritualidade a ponto de não, porque eu estou tomado pelo Espírito Santo e aí eu não preciso obedecer a mais ninguém, a autoridade nenhuma terrena, da polícia ao pastor, ele não obedece a ninguém. E aí, como é que a gente evita essa postura disfarçada de espiritualidade? Veja, de alguma forma essa pergunta está interligada com o que nós acabamos de comentar, não é? A respeito da coerência que se deve ter. Uma vez que se entende que a obediência à autoridade é algo que o próprio Deus estabeleceu, e Paulo, repito, me reportando mais uma vez a Romanos 13, ele diz, olha, se você está em consonância com a vontade de Deus, a autoridade nunca, do ponto de vista natural, vai ser um atropelo, um estorvo para você, porque você está obedecendo. Agora, naquilo que se deve obediência às autoridades estabelecidas, você não obedece, aí isso vai ser digno de castigo. Paulo vai dizer isso em Romanos 13. Então, nós não podemos, com a auréola de espiritualidade, disfarçar desobediência por espiritualidade. Perfeito. E aí onde é que está o problema? E infelizmente, me permita, nós estamos vivendo dias num movimento evangélico brasileiro de pessoas que às vezes até usam as redes sociais, não é, para incitar uma desobediência espiritual, quando na verdade é desobediência clara à vontade de Deus, simplesmente por uma questão espiritual. Onde Paulo vai dizer, por exemplo, que nós devemos ter um cuidado tão grande que até orar pelos os nossos governantes, nós precisamos orar, para que tenhamos paz. Quer dizer, a Bíblia nunca vai incentivar ninguém por uma questão de espiritualidade ou suposta espiritualidade, a desobediência civil, se esta não confronta a nossa fé. E isso mesmo aos governantes que a gente não tem afinidade política, ideológica, etc. Até porque o contexto em que ele estava falando não havia afinidade. Exato. O Império sentido, era contra. Tanto é que a perseguição a posteriori, principalmente a partir de Nero, se tornou institucionalizada. Até então era ideológica, espiritual, mas depois passa a ser institucionalizada. Cristão era combustível para fogueira, né? Exatamente. Rua. Então, mesmo dentro desse contexto, o senhor falou agora, me lembrei de Policarpo, onde a história eclesiástica diz que quando os soldados foram na casa dele para prendê-lo, ele disse, me dê um tempinho para orar, não é? Para eu fazer a última oração. E ele dobrou os joelhos para orar, e a oração dele não foi assim, Senhor, mata Nero, não é? Mata esses soldados agora. A oração dele foi orando por aqueles que ficariam, agradecendo tudo que Deus fez por ele, e isso contagiou tão fortemente os soldados que foram prendê-lo, que quando amarraram ele na fogueira, na praça da cidade, deram oportunidade para ele retroceder. Ele disse, olha, durante mais de 80 anos, o Senhor foi fiel a mim, e agora eu serei desleal, pode botar mais lenha na fogueira. Então veja que jamais, na vida de um cristão verdadeiro, genuíno, pode conciliar a ideia de desobediência por uma questão de espiritualidade. Repito, a única desobediência aceita às Escrituras,
As autoridades delegadas que estão aí estabelecidas é quando ao obedecê-los, eu estaria desobedecendo a Deus. Mas nesse afã, né, de esconder, às vezes, o sentimento de revolta, de indignação, de protesto pessoal e dizer, não, eu não vou obedecer, não vou pagar meus impostos, não vou me submeter, porque o governo A, o governo B, Paulo diz que temos que orar, respeitar e nos submeter. Ainda que nós não temos a simpatia deles para conosco, por questões religiosas, como também por não nos familiarizarmos com o ideal, com os seus princípios, as suas bandeiras. Mas se está lá, alguém colocou, alguém escolheu. Como nós vivemos teoricamente num país democrático, então alguém elegeu. Então, por eleger, ora, naturalmente, a gente não vai concordar, é possível viver sem concordar. Isso. Não é? Ainda que não concordando absolutamente. Concordando e discordando. Discordando, não é? Então, mas isso não nos dá o direito de não seguirmos o nosso papel como cidadão dos céus. Perfeitamente. E agora a gente vai dar mais uma pausazinha no programa, porque a gente vai começar o nosso segundo quadro de hoje, que é o Quem Disse a Quem. Vamos lá? Roda a vinheta. Muito bem, você já conhece o Quem Disse a Quem. A gente vai dar uma frase, né? E vocês vão ter que dizer quem foi que falou essa frase e a quem foi falada essa frase, tá bom? Lembrem disso, está 2-1 para as meninas, então eu vou começar com os meninos agora, tá bom? Beleza? Vamos lá? Meninos, tela aí com o primeiro versículo de hoje. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí, quem foi que disse a quem? Meninos? Vamos lá? Essa tá fácil demais. E aí, diz teu nome e... Pode dizer. Teu nome e quem disse a quem? Aqui, meu nome é Vitor e quem disse isso foi Pedro aos fariseus. Pedro... Foi, é isso mesmo. Tá? É isso aí, Pedro aos fariseus, correto, menino? Correto. O senhor deu a resposta hoje também, acho que o senhor tá assim com os meninos acho hoje, que a gente né? combinou, né? Tela com a resposta, Pedro aos fariseus, não é? Atos 5:29, muito bem, aos judeus, né? Muito bom. Vamos agora para as meninas, tá 2-2 agora, tá bom, meninas? Vamos lá. Tela com o segundo versículo de hoje, quem disse a quem? Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Seu nome... Senhor, meu nome é Isadora. Isso. Foi Jesus que disse. Jesus que disse. Jesus disse a quem? Aos fariseus. Aos fariseus também, muito bem, aos judeus, né? Muito bom. Tela com a resposta, Jesus disse aos judeus, né? Muito bom. 3-2, eu vou passar para os meninos agora para ver se termina tudo empate, todo mundo feliz, ninguém se rebelando contra ninguém aqui. Tela 3 aí com a frase, quem disse a quem? Sujeitai-vos a toda autoridade humana por amor do Senhor. E aí? Quem disse isso? Eu acho que foi Paulo. Eu vou lhe dar mais uma chance. Vamos lá? E aí? Sabe a resposta ou vou ter que passar para as meninas? E aí? Foi até falado hoje também. Meninas, vocês sabem? Sabe? Pai do Senhor, meu nome é Jennifer. A gente vai chutar. Chute. Eu acho que foi Pedro. Que disse a... E aí? Quem disse a quem, né? E aí? Eu vou tentar considerar aí, diga aí, chute aí pelo menos o consenso. Foi alguma das igrejas? Eu vou aceitar isso daí, tá satisfatório. Pedro disse a alguma igreja. Muito bem, é isso aí, tela com a resposta. Pedro disse a igreja, muito bem. Então terminou 3-2, né? Mas tá na mesma área, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, ninguém vai ficar chateado com ninguém não. Foi 4? Foi 4-2, mulher.
Foi 4-2. Eita, a lavada foi maior. E ela fez questão de ressaltar 4-2. E com ênfase. Muito bom, então agora a gente vai adorar o Senhor com a nossa irmã Nara Santos e já a gente volta para o último bloco, amém? Fica aí. Glória a Deus, vamos continuar adorando. Eu e você fomos alcançados pela graça do Senhor, perdoados, é por isso que estamos aqui. Aleluia. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, é verdade, Senhor. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas Ele nos fez uma promessa gloriosa. Mas Ele me prometeu o céu. Então cante. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas e uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim. Cante. Não entendo porque me amou. Diga pra Ele. Eu não sou o que devia ser. É verdade, Jesus. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu mereci era amor. Aleluia. Mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho vem de Deus, sim. Tudo que eu tenho Ele me deu. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Espaço jovens, jovens no coração de Deus. É isso aí, o Espaço Jovem está no ar e nós estamos no nosso último bloco. Vocês sabem que eles ficam chateados, né? Mas a gente tem muito mais perguntas aqui para responder, não é? Com o nosso entrevistado de hoje, o evangelista Jonathan Lucena, que ajuda o nosso pastor ali na região de Jiquiá, né, ali, pessoal. E também na Superintendência das Escolas Dominicais. É possível que você que esteja assistindo o programa se lembre dele do programa Fonte de Fé. Fonte de Fé, ou então do programa da Escola Dominical, né? Um dos dois, pastor. E está nos dando a honra aqui hoje. Pastor, o que é que muda na vida de quem entende que representa o céu aqui na terra, né? O que é que muda na vida de uma pessoa que conseguiu entender isso que a gente conversou hoje? Muito bem. Eu diria, presbítero, em suma do que já comentamos, de que há uma mudança naturalmente interior, não é? Porque a partir do momento que eu me torno um cidadão do céu,
o céu está na minha vida, não é? Passa a ser a minha prioridade, a minha perspectiva. Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima. Então, mesmo estando aqui, nós desfrutamos de uma centelha, não é? Do fato do que vivenciaremos plenamente no céu. Mas já sentimos o céu aqui no nosso coração, em nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus é chegado. A gente vive, não é, essa realidade porque Cristo reina na nossa vida. Então, a mudança primeiramente interior, de perspectiva, não é, de pensamento, da forma de enxergar, a cosmovisão daquilo que antes não tinha e agora passa a ter. Então é uma mudança interior, é o que o Evangelho provoca. E naturalmente uma mudança exterior, porque uma vez que eu tenho o céu na vida, eu vivo como representante dele. Então já vimos aqui por meio das perguntas, das interações que já tivemos, dos exemplos bíblicos, né, que a Bíblia traz para nós, de que a mudança se dá também de forma exposta. Então a forma como eu falo, a forma como eu trato as pessoas, as oportunidades que eu aproveito para levar as pessoas a Cristo, entendendo que, como cidadão da terra, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, constituir minha família, correr atrás dos meus ideais, mas dentro dessa realidade, conduzindo as pessoas para perto de Cristo, pregando o Evangelho, anunciando a salvação em Cristo Jesus. Então, há uma mudança interior, há uma mudança pessoal quanto à sua perspectiva e uma mudança na realidade social, no meu dia a dia, a forma como eu trato e lido com as pessoas. Então, considerando essa pergunta, eu já posso dizer asseguradamente que é inaceitável, por exemplo, alguém dizer que é cidadão dos céus e não há nenhum tipo de mudança nele. Há uma mudança interna e também uma mudança externa. Tem que haver. Tem que haver. Veja, nós fizemos menção aqui de alguns personagens bíblicos e quando a jovem respondeu a pergunta a respeito de Mateus ou Levi, eu me lembrei de um outro publicano que está lá em Lucas 19, que é Zaqueu, não é? Que também era um judeu a serviço de Roma. E quando Cristo teve aquele encontro pessoal e Jesus disse para ele: desce depressa porque hoje me convém pousar em tua casa, a experiência que Zaqueu teve foi tão impactante que após o fato de ter se encontrado com Cristo, ele já começou a demonstrar mudança, não é? O céu entrou na vida dele, ele se tornou um cidadão dos céus a partir da experiência ali do Senhor Jesus em sua vida. Ele disse: olha, se tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então veja que a mudança, ela tem que ser perceptível, não é só internamente, subjetiva, o que ninguém consegue ver, somente Deus consegue ver e a própria pessoa. Mas essa demonstração também tem que ser dada no dia a dia, no comportamento, na forma de lidar, na sua perspectiva, na prática, porque isto também é Evangelho. O que eu digo necessariamente pode ficar gravado na mente de alguém, talvez até durante uma semana, mas aquilo que eu vivencio vai impactar aquela pessoa a vida toda, não é? Então a minha conduta é a forma principal pela qual eu tenho que demonstrar que de fato sou cidadão dos céus. Muito bom. E vamos lá. Se alguém, porventura, está assistindo a gente aqui no programa, aqui não, que aqui não tem ninguém assim não, mas se alguém, porventura, está assistindo o programa e está dizendo: rapaz, eu preciso realinhar alguma coisa, eu preciso ajustar alguma coisa aí como cidadão do céu ou como cidadão da terra, né? Qual o primeiro passo que essa pessoa precisa dar para poder começar a realinhar, a reestruturar a vida dela? Muito bem. É só o fato de a pessoa refletir a respeito da necessidade dessa melhoria, ele já deu um passo, não é? Que é a conscientização, é compreender, é fazer o senso crítico, que eu acho que é algo que tem tido cada vez menos na vida de algumas pessoas. É achar que não precisa aprender mais nada, que não precisa melhorar mais nada. Tem alguns que se acham semideuses na Terra, não é? Tem gente se achando a 4ª pessoa da divindade. Meu Deus. Cantando glorioso és tu diante do espelho, porque Jesus. se acha a supremacia do conhecimento, quando na verdade a gente sempre tem alguma coisa a melhorar. Então só o simples fato de reconhecer a necessidade de melhorar é um primeiro passo. O segundo, de alguma forma nós já mencionamos, mas apenas dando uma ênfase, é entender de que se somos cidadãos dos céus, temos uma Constituição. Assim como no Brasil, né, tem a Constituição, aquilo que rege, a Carta Magna, a Carta Magna que rege, que dá as diretrizes, que mostra os privilégios como cidadão brasileiro.
mas também os nossos deveres. Então, o céu também tem a sua constituição, que é a palavra. Então, para quem desejar ou para quem deseja viver alinhado, precisa estar buscando o conhecimento da palavra. O que naturalmente também me permita dizer, cooperando com o pastor como coordenador de área, às vezes a gente se surpreende, não é? Pessoas que estão, às vezes, há tempo até na igreja, frequentando os cultos regulares, mas não têm tanta familiaridade. E hoje, com o advento das redes sociais, com a tecnologia, que tem o seu uso benéfico, naturalmente, mas que tem roubado tanto tempo que aqueles que deveriam se debruçar na Constituição, não é, do céu, a palavra, para aprender, estão deixando a desejar. Então, o reconhecimento, o buscar ter o conhecimento da palavra, e não somente este, mas colocá-lo em prática, isso naturalmente vai redimensionar, vai redirecionar alguém que de repente esteja ou já está distante do ideal de Deus ou que está sendo tentado a mudar a sua rota. Então, a partir do momento que eu faço uma reconfiguração nisso, o GPS celestial vai me direcionar o caminho correto a seguir. E fazendo isso, naturalmente, claro, a gente vai sofrer um pouco mais, porque estar alinhado com o céu necessariamente vai implicar de confrontar alguma coisa aqui na terra. Alguém vai ficar, não vai ficar confortável. Às vezes, como os antigos dizem, né? Quando o diabo não vem, ele manda um secretário. Né? E às vezes surgem secretários de Satanás no nosso dia a dia para querer nos confrontar. Para que isso? Por que isso e não isso? Eu estou aqui, não é, com essa bancada de jovens crentes servindo ao Senhor e, por certo, se o Senhor fosse dar oportunidade a cada um deles, é possível que alguns já tenham ouvido uma crítica, seja no trabalho, na escola, na faculdade, dizendo, mas por que você é tão novo? Era para você estar fazendo assim, desse jeito. É preciso repensar. E às vezes com uma ideia de religiosidade, com esse evangelho soft, não é, que tem por aí afora, diz, não, dá para você ser crente, mas também fazer assim. Não é? Dá para você desfrutar das coisas do céu e também abrir mão de alguma coisinha aqui para se acomodar. Aí, né? Esse evangelho que Paulo diz que não é evangelho, é outro, diferente, totalmente fora do propósito de Deus. Isso aí, muito bom. E, ministro, se hoje um jovem olhar para a sua conduta na escola, no trabalho, em casa, nas redes sociais, será que ele está representando o céu ou está agindo apenas como mais um na terra? Ele olhando para a sua conduta nas redes sociais, o que é que ele precisa estar fazendo lá nessas redes sociais, nesses locais, né? Para que essa conduta seja notada, seja vista, né? Ele precisa subir no palco e gritar para todo mundo. Como é que ele faz assim para que isso seja percebido? É uma pergunta muito proveitosa e inteligente, presbítero. Eu vou me reportar novamente ao exemplo dos amigos de Daniel no capítulo 3. Daniel também é exemplo disso, mas é um contexto que aparece no capítulo 3 que eu acho formidável. Como eu disse, do capítulo 1 ao capítulo 3, os estudiosos dizem que passa aproximadamente 25 anos. E assim como eles chegaram em Babilônia, depois de 25 anos, ele continua da mesma forma. De que forma? Dizendo não àquilo que confrontaria a sua identidade como servo de Deus. E o que é intrigante é, mesmo passando tanto tempo, do capítulo 1 ao capítulo 3, eles continuam sendo identificados como judeus. Mudaram o nome, eles aprenderam a língua caldeia, precisaram trabalhar dentro do palácio, toda uma realidade, contextualizar-se daquilo que era possível, mas quando se reportavam a ele, quando foram criticá-los diante do rei, dizendo que eles não estavam se dobrando diante da imagem levantada pelo rei Nabucodonosor, chamam ele de judeus. Veja, tinham cidadania caldeia, o nome caldeu, babilônico, aprenderam a linguagem, mas quem olhava dizia, é judeu. Ou seja, é alguém que conservava a sua identidade. Mesmo estando em um ambiente hostil, era perceptível a sua diferença. Como o senhor disse, não necessariamente porque estava com um cartão de membro, com uma placa indicativa, com um neon, dizendo assim, sou crente. Não é? Mas com o dia a dia, o comportamento era perceptível. Então, o jovem que não encontra-se dentro desta realidade precisa repensar. Porque se ele é mais um no meio da multidão, que está distante da presença do Senhor, é preocupante. O próprio Daniel foi pego por essa diferença, né? Ele ora 3 vezes ao dia. Exato. Ele ora com a janela aberta, voltada para Jerusalém. Todo mundo sabe que ele ora
então vamos pegar aí. Exatamente. Né? Então veja que era alguém que conservava não só princípios interiores, mas exteriores. O senhor fez menção aí da oração e eu me lembrei de uma postagem que vi há um tempo atrás, de um jovem, eu acho que pela característica é como se fosse um adolescente, e ele está como que num refeitório, dentro de um ambiente escolar, e ele, ao tomar a sua refeição, está com a bandeja com a comida em cima, ele simplesmente para orar, agradecendo a Deus pela refeição. E os amigos ao redor, todos olhando para ele. Veja, era um ambiente que, vamos imaginar, não, eu vou fazer aqui discretamente para ninguém me ver, mas ele fez questão de preservar o que é na igreja, o que é na sua vida devocional particular, de forma pública. Por que ter vergonha, por exemplo, de levar a Bíblia para a escola? Por que ter vergonha, por exemplo, de estar com as suas características identificatórias como crentes da Assembleia de Deus? Por que preservar a indumentária, a forma como eu me visto, não é, de forma abíblica, com pudor, com modéstia, simplesmente para me moldar a um contexto por conta da pressão, por conta daquilo que foi imposto como padrão daquele ambiente? Então, como crentes, como servos de Deus, principalmente quem é jovem, precisa ter consciência. Afinal de contas, importa obedecer a quem? Se for para perder privilégios dentro de uma sala de aula, num ambiente de trabalho, por servir a Deus e demonstrar minha fidelidade, eu farei. Porque eu sei que fazendo isso, naturalmente, Deus me honrará. O preço será alto, claro, mas quem é que não pode dizer que todos que se disponibilizaram a servir a ponto de abrir mão de suas preferências não foram honrados por Deus? Finalizando essa minha fala, se lermos Hebreus 11, o escritor vai dizer que muitos desses, o mundo não era digno de tê-los. No contexto em que eles estavam, foram censurados, criticados, alguns morreram por conta da sua fé, mas são heróis da fé. São homens e mulheres que de fato fizeram a diferença e tiveram de Deus a recompensa devida. E se não a recompensa plena aqui, porque aqui é só passagem, não é? Somos peregrinos, nas mansões celestiais seremos recompensados. E eu creio, assim como os jovens que estão aqui, eu e o senhor, os demais que estão assistindo, queremos ouvir aquela célebre declaração: vinde benditos de meu Pai. Então, é melhor ser rejeitado aqui, receber rejeição, perseguição por minha fé e lá em cima ouvir esta célebre frase. Eu acho que vale a pena. Vale ou não vale? Vale. Agora, eu acho que fica a curiosidade também, se o senhor já teve, o senhor mencionou aí hoje, né, que também já trabalhou fora, mas já até contou uma situação, mas houveram outras situações que o senhor foi confrontado por causa da fé, porque o senhor era crente? Foi muito desafiador. Eu estou me reportando a esta última experiência, porque tive algumas mais marcantes e eu já estava... Nem sempre foi crente, Exatamente. né? Eu aceitei a Jesus aos 18 anos, não é? E as experiências trabalhistas que tive, principalmente trabalhistas, na escola tive. A minha realidade escolar foi um pouco tanto diferente por conta dessa minha realidade da vida pregressa. Mas nessa última empresa que trabalhei, eu tive que conviver, por exemplo, com um gerente, eu vou preservar a identificação da sua religião, mas ele não tinha a mesma fé que nós. Pelo contrário, a profissão de fé dele dizia que Jesus nem Deus é, não é? Mas eu fui confrontado muitas vezes, e já presbítero da igreja, já servia como presbítero. E uma das vezes que ele chegou a mim e disse: olha, você está chegando agora naquela loja, porque na empresa eu já tinha há mais de 4 anos, mas como eu fui remanejado para outra loja, ele disse: você está chegando agora e você tem que entender que aqui a gente tem que fazer isso. Por uma questão de logística, de necessidade, tem que bater a meta. E eu tive que dizer, olhando para ele como estou olhando para o senhor, com muito respeito, com educação, e dizer: olha, meu senhor, me entenda por favor, o senhor é o meu gerente, eu estou aqui para seguir as suas diretrizes, agora esta recomendação eu não posso seguir. E se o senhor quiser aproveitar, já que eu estou chegando agora, já vai me demitindo, porque eu não tenho como abrir mão e transigir com aquilo que é um princípio moral para mim. Não é porque o pastor pede, ainda que ele pode fazer isso. Não é só porque eu aprendi com a minha mãe, porque ela foi crente primeiro do que eu. É porque Deus exige de mim. E o que ele fez por mim, eu jamais vou abrir mão de uma coisa pequena que ele exige. Então, eu não posso abrir mão, ainda que isso vai custar o meu salário, o meu emprego. Mas para quem já passou 7 anos desempregado, Deus vai cuidar de mim. E ele olhou para mim, viu a minha seriedade e disse: você é... Eu não disse a ele que era crente de imediato. Poderia ter feito isso, não é? Mas eu percebi que não era necessário de imediato. Mas quando ele viu
que eu tive que estabelecer um limite. Ele disse, você é crente? Eu disse, sou. De qual igreja? Da Assembleia de Deus. Ele disse, eu vi que o irmão é diferente. Eu disse, agora deixa eu lhe dar um endosso, eu sou crente da Assembleia de Deus e sou presbítero da igreja. Aí ele olhou para mim e disse, desconsidere o que eu falei. Faça a sua parte e vai dar tudo certo. Antes de sairmos, presbítero, quando recebi a ligação do pastor, eu estava exatamente nesse ambiente, onde trabalhava, quando o pastor ligou para mim, me convidando para ir no outro dia, no gabinete dele para conversar juntamente com a minha esposa. Eu tive o privilégio de ir na casa desse cidadão, no apartamento dele, lá em Boa Viagem, muito suntuoso, a propósito, almoçar na casa dele, mesmo ele sendo de outra religião. Ganhei o respeito e a consideração a ponto de ele me convidar para almoçar na casa dele. E detalhe, viu? Eu tive essa experiência e me marcou também. Quando sentamos à mesa para almoçar, a esposa não sabia da minha origem religiosa, da minha profissão de fé. E quando chegou o prato à mesa, o que é que a gente faz antes de comer? A gente ora. E eu vou orar onde eu estiver. Eu parei, ele disse, pronto, irmão, fique à vontade. Naturalmente, eu não ia exigir que eles orassem comigo. Eu disse, muito obrigado. Parei assim, orei. Quando eu terminei, disse, amém. Aí eles olharam para mim, ele nem tanto porque já estava acostumado, mas a esposa estava parada em pé olhando para mim. E disse, o senhor é crente? Aí antes de eu responder, quem respondeu foi ele. Ele é crente, minha filha, e presbítero da Assembleia de Deus. Eita. E ela ficou assim admirada por conta da origem religiosa deles. Então foi algo que me marcou, o senhor pediu para eu compartilhar, então vale a pena. Agora, é fácil? Não é. Não é. Eu sofri o risco de ser penalizado, de perder o emprego, mas é melhor perder o emprego se isto mexer na minha convicção com Deus do que abrir mão por essas coisas, entendendo que Deus cuidará de mim. A Bíblia diz, se honramos a Deus, Ele nos honra. Agora, se desonrar, Ele não é obrigado a honrar-nos, porque é recíproco. É recíproco, muito bom. Ministro, a gente chega ao final de mais um programa, a gente queria pedir, senhor, fora tudo que o senhor mencionou hoje aqui, que veio do coração da alma, mas aquela reflexão para quem está em casa, né, está ouvindo e após a reflexão, essa reflexão rápida, faz uma oração pela gente também. Muito bem. Eu quero externar minha gratidão, né, agradecer ao pastor da igreja pelo investimento, por esse espaço tão maravilhoso, espaço jovem, né? Amém. E agradecer ao senhor, a produção, pelo convite. Estar com esses jovens aqui é uma bênção para a glória de Deus. E agradecer a você, naturalmente, que tem acompanhado até aqui e dizer, já que este programa, assim como a Rede Brasil, alcança milhares de pessoas, não só aqui na região metropolitana, como em todo o Brasil e até fora dele. Nós vivenciamos momentos de muitas dificuldades, é normal. Assim como os crentes do primeiro século, que tiveram seus desafios, nós também temos o nosso. E um dos grandes desafios é conservar a nossa identidade. E eu sei, é possível, é provável que você que está acompanhando também esteja sendo bombardeado, não só no ambiente acadêmico, não só dentro do ambiente de trabalho, mas também até dentro do ambiente de sua própria família, em que há necessidade de você fazer a diferença, em mostrar que de fato está comprometido com Deus. Isso pode gerar perdas, é natural. Hebreus capítulo 10 diz que muitos irmãos perderam bens materiais, o seu status, a sua posição social por amor a Cristo. Mas se é necessário passar por esse processo, não deixe a sua coroa por coisas simplesmente terrenas e materiais. Ainda que possamos perder tudo isso que mencionei e até outras coisas a mais, mas se você conservar a sua fidelidade a Deus, Deus honrará. Foi assim que Paulo finalizou os seus dias, dizendo, a coroa, por tanto lutei e defendi, já está guardada, já está preservada, mas não somente a mim, mas a todos que amarem o Senhor e esperam a sua vinda. Então, que possamos juntos, né, continuar com alegria, servindo, entendendo que há recompensa para aqueles que são fiéis. Amém. Diante disso, devidamente autorizados, vamos orar, né, agradecendo ao Senhor. Querido Deus, Pai de toda a glória, queremos Te dar graças, Senhor, por tudo que recebemos, o ensinamento da Tua Palavra, agradecer pela vida destes jovens que compuseram o programa de hoje, o Teu servo
que está na condução, Senhor, presbítero André, sua família, toda a produção da Rede Brasil. Continua abençoando o superintendente, assim como o nosso pastor presidente, aqueles teus servos que estão acompanhando e aqueles que, ó Deus, são abençoados por toda a programação da Rede Brasil. Continua nos sustentando, fortalecendo, derramando a tua bênção toda especial. Tu sabes que não é fácil, nos dias atuais, preservar a fidelidade a ti, mas é possível porque o teu Espírito Santo habita dentro de nós. Continua conosco, recompensando cada vez mais, é o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, é isso aí. Então nós queremos agradecer a você que esteve nos assistindo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Também queremos agradecer aos jovens que aqui estiveram, Deus abençoe. Estão felizes? Foi bom? Amém, Deus abençoe em nome de Jesus. A presença de vocês aqui é muito especial para nós. E também nós queremos agradecer aos músicos, né, a cantora Nara Santos e a todos, né, que estão aqui, ao nosso entrevistado, o evangelista Jonathan Lucena. Deus abençoe, ministro. Amém. Muito obrigado pela presença. Prazer aqui. Nosso. Deus abençoe em nome de Jesus. E nós vamos terminando mais um programa, mas não sai daí que nós vamos de louvor com a cantora Nara e vamos adorar a Deus mais uma vez. Deus abençoe. Até o próximo Espaço Jovem. Glória a Deus. O Senhor nos fez uma promessa de um dia estarmos com Ele na eternidade. E você e eu, como cidadãos do céu, poderemos estar eternamente com Jesus Cristo. Glória a Deus. A vinda de Cristo muito em breve será. Quero estar preparado, pronto para voar, corpo glorificado, livre de pecar, e ao som de trombetas com Jesus vou me encontrar. No coral de anjos irei louvar com a melodia mais linda que nunca se ouviu cantar, e com brados de glória e hosanas ao Rei, celebrando a vitória, eu ali estarei. Haverá um julgamento e eu receberei a minha coroa, eu creio, Senhor, das mãos do meu Rei, pra sala do banquete Ele me levará, e ao Deus El Shaddai vai me apresentar. No coral de anjos irei louvar com a melodia mais linda que nunca se ouviu cantar, e com brados de glória e hosanas ao Rei, celebrando a vitória, eu ali estarei. Dores e sofrimento, aleluia, ali não terei. Você crê? Nem murmúrio ou lamento, tudo é paz com o Rei. Veja a promessa: nas ruas de ouro eu irei andar, e do maná escondido vou me alimentar. No coral de anjos irei louvar com a melodia mais linda que nunca se ouviu cantar, e com brados de glória e hosanas ao Rei, celebrando a vitória,
cantarei.